Irmão, sempre que a gente vai ministrar a palavra, às vezes o tema é mais claro, às vezes é um pouco mais complicado. Hoje é o dia complicado. Mas quando nós entramos na igreja, nós esperamos sair melhores do que nós saímos. Então, de fato, foi orado, né, e nós cremos que o Espírito tem algumas revelações importantes para nós nessa noite. E se nós compreendermos certinho, nós vamos sair daqui muito felizes, entendendo algumas coisas. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no livro, ele fala sobre a nova vida em Cristo. Mas ele coloca algumas coisas interessantes. Ele fala do poder do Evangelho. O Evangelho é poderoso. Então, quando se prega a palavra, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com a estrutura, não tem a ver com o banco, não tem a ver com a cor do prédio, mas tem a ver com o poder do Evangelho. Ele fala do juízo de Deus. Então, Deus vai julgar a cada um de nós. Ele fala que todos nós somos culpados. Ele fala que todos nós somos culpados. Ele fala da salvação pela fé. E é interessante que Deus não dá privilégio para ninguém. Deus não dá refresco para ninguém. Ele diz que todos pecaram, que não há nenhum justo. Nós vivemos no nosso país recentemente uma grande questão que movimentou o país sobre as pessoas serem presas em segunda instância ou não. E passou que agora precisa passar por uma instância superior, o STF. E isso movimentou muito o nosso país. O problema é que no céu não... Pronto, deu certo. No céu não tem uma segunda, uma terceira instância. Então lá, Deus é o juiz e ponto final. Então hoje nós veremos sobre os benefícios da justificação na vida do cristão. E não há nada pior do que no dia da morte você não estar justificado. Os meninos são hábeis aqui. Então não existe nada pior. Agora, amados, prestem atenção. A grande questão é nós aceitarmos que nós não precisamos fazer nada para Deus nos amar. Esse talvez seja o maior desafio da vida cristã. É entender que Deus nos amou simplesmente porque Ele quis amar. Ele não amou você porque você anda melhor do que o outro. Ele não amou você porque você procura viver melhor, mais correto. Não, de jeito nenhum. Uma das coisas que mais irritava os judeus é quando Jesus falava que os gentios entrariam no reino de Deus antes deles. É quando Jesus falava que as prostitutas entrariam no reino de Deus antes do que os religiosos. Isso irritava profundamente. E é uma grande verdade, irmãos. A palavra de Deus diz em Hebreus 5, verso 12 e 13. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, presta atenção, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Eu ouvi dizer que o ser humano praticamente nem precisa de leite. A criança se alimenta ali, mas depois de adulto a gente bebe de teimoso. Quem se alimenta de leite, a palavra diz que é inexperiente sobre a palavra da justiça. E quando Paulo está escrevendo aqui, ele está escrevendo... Paulo não, Hebreus só Deus sabe, eu acho que é Paulo, mas tudo bem. Quando o autor de Hebreus está escrevendo, ele está dizendo o seguinte: já foi explicado que a justiça é através de Cristo, mas vocês querem seguir a lei de novo. Vocês querem voltar.
De onde vem a nossa justiça? Quando nós chegarmos diante de Deus, Deus perguntar, por que eu devo deixar você entrar no céu? Qual será a sua resposta? Se é que ele vai fazer essa pergunta. Por favor, não diga para Deus, Deus, eu frequentei a escola bíblica dominical. Está cheio de gente que frequentou a escola bíblica dominical e não vai entrar no céu. Não diga que você ia nos cultos do domingo à noite, porque isso não vai te dar salvação. A nossa justiça vem de Cristo. O que é justificação? Veja só, se você quiser ser salvo, tem um passo muito simples, né? Primeiro você crê em Deus. Quando você crê em Deus, então você se arrepende dos seus pecados. E quando você se arrepende dos seus pecados, você decide, é uma decisão sua, converter-se a Cristo. Não vou viver mais no pecado, agora eu decidi, vou viver com Cristo. Quando você decide essa conversão, o Espírito Santo entra no seu coração e você é regenerado. Esse milagre você não faz. É um milagre de querer estar na igreja por prazer. É um milagre de não querer ir no pecado e sentir prazer em fugir do pecado. Apesar que o pecado vai estar assediando mesmo. Então, quando você passa por esse passo, você crê, se arrependeu, agora você se converteu, agora o Espírito te regenerou, Deus bate o martelo. Pá! Justificado. A justificação é o ato que Deus usa para bater o martelo e justificar você de todos os seus pecados. Agora você não tem que pagar mais nada. É claro que após a justificação, o Espírito Santo habita em nós. Aí a gente entra num processo de santificação, que é ficar cada dia melhor, sabe? Se você entrar nessa igreja, um dia à noite, essas luzes estiverem apagadas, você não vai perceber que ali embaixo tem uma sujeirinha. Alguém com um sapato marrom encostou ali. Mas com essa luz você já consegue perceber isso. Agora, se você pegar um holofote de um campo de futebol, você vai perceber algumas coisas muito mais detalhadas. Então a santificação é isso. Enquanto mais perto de Deus, mais a gente percebe as falhas nossas. E finalmente vem o processo de glorificação. Glorificação é quando você morre. Aí você é glorificado. Aí está tudo certo. Não tem mais nenhum problema. Mas nós não vamos chegar tão longe. Nós vamos pensar hoje um pouco mais sobre a questão da justificação. Por que é que nós somos justificados? Como é que a gente consegue esse negócio? Romanos 5, no versículo 1, nós vamos usar o capítulo 5 de Romanos em vários momentos. Romanos capítulo 5, verso 1 diz o seguinte: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Engraçado é que o texto não fala para cumprir os 10 mandamentos. O texto não fala de frequência à igreja. O texto não fala de entrega de dízimo. O texto não fala de se vestir assim ou daquele jeito. Sabe por quê? Porque tudo é consequência. Deus morreu por nós quando a gente nem buscava seguir as ordens dele. Hoje o pastor Maurício pregou aqui, ele disse que quando ele chegou na igreja ele cheirava a cachaça. Mas não era só ele. Muitas pessoas quando chegaram à igreja tinham muitos problemas, muitas coisas. E Deus salva naquele momento. Hoje nós vamos falar sobre o nosso representante perante Deus. Eu gostaria muito que você entendesse essa palavra de hoje. Nós temos na Bíblia 2 testamentos. Nós temos o Velho Testamento e nós temos o Novo Testamento. O que é testamento? Testamento é uma garantia de herança.
testamento ele é escrito para dizer assim, ó, você tem uma herança. E eu quero estar dentro do Novo Testamento. O pastor está criticando o Antigo Testamento. Não, eu não estou criticando o Antigo Testamento. Só estou dizendo que se tem um novo, é porque o antigo não era suficiente. E eu quero sim estar dentro do Novo Testamento. Um dos efeitos do benefício da justificação através do nosso representante é que nós temos paz com Deus. O apóstolo Paulo, então, ele diz que nós fomos resgatados quando nós estamos longe de Deus. Imagina agora que nós queremos. É muito interessante. Quando você chega na igreja, e você chega às vezes num estado ruim, mal. Aí você vai lá e conversa com a pessoa está num estado depressivo, muito ruim. E aí você diz para ela, olha, Deus te aceita como você está. Você vem e Jesus vai te aceitar desse jeito. E quando a pessoa entra na igreja, daqui um ano, nós estamos dizendo assim, ó, Deus não está gostando do que você está fazendo. Mas como ele gostava de você quando você era muito complicado. Agora que você deu uma boa melhorada, Deus não está gostando. Olha, Deus não está achando bom o que você está fazendo. Amados, a pior coisa que existe na vida do ser humano é ela duvidar de Deus. É muito ruim quando alguém duvida da gente, não é? A nossa justiça própria já se ofende. Não, como? Achou que eu estava mentindo? Não estava mentindo. Agora imagina o coração de Deus quando a gente duvida do seu amor. Quando Deus diz, você é justificado mediante a fé. E isso é um dom de Deus. Não vem de nós. Nós somos amados por Deus. Amados, Deus é apaixonado por nós. Quando Deus olha para você, a palavra diz no verso 8 de Romanos, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso. Alguém disse assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu acho que essa música foi escrita por Deus. Deus olhou para lá e falou, você não vale nada. Você não vale um trapo de imundícia. Mas eu gosto de você. Eu amo você. Deus quer paz conosco, irmãos. Essa história do Deus irado, do Deus irritado, essa história, ela não é bíblica. Não com o seu povo. O Deus do Antigo Testamento, ele trabalhava em cima de uma aliança. E essa aliança do Antigo Testamento, nós gostamos muito de citar ela, né? Como se a gente conseguisse cumprir. Mas ela é bênção, irmão. Não tem nada errado com o Antigo Testamento. O erro está na gente, a gente não consegue cumprir ela. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, e aí você diz amém, olha que legal, né? E no dia que você não ora, aí você já fala, puxa, quebrei, não estou dentro de 2 Crônicas 7,14. E no dia que você é arrogante, você fala, nossa, Deus deve estar muito irritado comigo, porque a Bíblia diz, se o meu povo se chama pelo meu nome, puxa, eu nem chamei o nome de Deus. Então, irmãos, a antiga aliança, é por isso que Deus vivia irritado com o povo não conseguia cumprir mesmo. O grande problema, irmãos, chama-se justiça própria. O grande problema que os crentes entram numa igreja no domingo à noite e eles saem acusados no domingo à noite de dentro de uma igreja, é justiça própria. É quando do púlpito alguém diz, você não é bom o suficiente, você não está conseguindo fazer o suficiente. E aí a pessoa diz, realmente, para mim não tem jeito, melhor nem voltar. Sabe, irmãos, nós nunca seremos bons o suficiente. Se você almeja um dia ser bom o suficiente para Deus, desista.
Toda vez que você vê o número 10, você está vendo a representação de uma totalidade. Isso significa que quando nós falamos em dízimo, 10%, significa que todo o dinheiro, quando você entrega os 10%, ele representa o seu 100%. Os 10 mandamentos, eles não são só 10, irmãos. Eles são 613. 10 é só uma representação dos 613. Você vai querer encarar? Você vai querer encarar os 613 mandamentos do Antigo Testamento, do Pentateuco? Então, nós precisamos entender o primeiro efeito da justificação é que nós temos paz com Deus. Deus não vai se estressar conosco, mas tem um motivo para isso. Outro efeito interessante da justificação é que nós temos acesso a Deus. É muito interessante. Você tem acesso a Deus. O verso 2 fala que nós obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Amados, nós temos acesso a Deus. É muito interessante isso. Você vai pensar em qualquer religião, ela vai ter dificuldade em entender que tem um Deus ouvindo ela. Se você conversar com uma pessoa de qualquer religião, ela vai ter a dúvida: será que a minha divindade está mesmo me ouvindo? Mas a palavra diz que nós temos acesso pela fé a Deus. Esse acesso aqui é poder entrar na câmara do rei. Mas para pensar. Quantas pessoas de fato têm acesso de entrar na câmara do rei? Tempos atrás nós precisávamos resolver umas coisas. E aí me chamaram: olha, vamos lá para conversar com o governador, o Ratinho. Opa, estamos juntos. Aí fomos lá para conversar com o Ratinho. Era para falar do centenário dos batistas. E a gente foi entrando, as portas foram se abrindo, não é? Abre aqui, abre ali. E para você chegar no Ratinho é um longo percurso. Você passa por segurança daqui, seguranças dali. E quando nós chegamos lá, nós conseguimos falar com o representante do Ratinho. Ele não estava. Dei azar. É muito mais fácil falar com Deus do que falar com o Ratinho. É muito mais fácil. Hebreus 4,16 fala que nós podemos chegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quer dizer, em outras palavras, irmãos, está aberto para você falar com Deus, para você achar misericórdia, para você achar socorro. Não tem nada que impede você. E Efésios 2, no verso 18, diz que esse acesso é mediante Jesus. Mas presta atenção, passar um dia sem entrar na presença de Deus é algo que de fato não pode acontecer. Não porque é lei, não porque você tem que fazer, mas porque é um privilégio. Eu lembro quando o meu filho nasceu, ele ficou 28 dias dentro de uma incubadora. Nasceu pequenininho, magrinho. Nem parece que nasceu tão magro. E aí todo dia eu ia lá no Santa Brígida. E trabalhava numa empresa. E um dia eu cheguei 5 minutos atrasado, algo assim. A mulher disse: o senhor não pode entrar lá, porque lá é um UTI. Naquele dia eu chorei. Eu chorei porque eu não pude ver o meu filho. Amados, agora você imagina, a gente tem toda a chance de ver Deus, mas a gente simplesmente às vezes não quer. Sabe por que nós não queremos ver Deus? Porque muitas vezes nós estamos vivendo pela lei. A gente fala: eu sou obrigado a orar. Puxa, se eu não fosse obrigado a orar, tudo que é proibido é um problema. Então você veja bem, você deixa as coisas ali, tranquilo, o controle em cima da mesa, e você não fala nada, mas a hora que você escrever assim: proibido mexer no controle remoto, aquele momento seu filho vai querer mexer no controle remoto.
Ele vai falar, tem alguma coisa nesse negócio aí. Amados, a questão é que nós queremos merecer. A gente quer mostrar que é bom, que é na raça. Mas não funciona assim. Toda vez que nós baseamos nos nossos merecimentos, irmãos, a gente vive frustrado e acusado. Se eu orei hoje, então eu entendo que eu estou bem com Deus. Nossa, eu orei hoje. Agora tranquilo. Posso ir de carro, no trabalho, não vai ter problema, ninguém... Você até passa os outros. Faz o que tiver ali. Mas se você não orou, você fala, é melhor eu ir devagar aqui, que Deus está bravo comigo. Eu não orei hoje. Se eu consigo ler a Bíblia, eu me sinto digno. Mas se eu não li a Bíblia ainda, e se cometer um pecado, então, meu Jesus amado, Deus está me esperando na próxima curva, para me pegar. Se eu estive na igreja nos cultos, então eu entendo que Deus está satisfeito comigo. Nossa, essa semana eu fui no culto, vai ser uma semana boa, legal. Eu não pude ir no culto. Eu falo, meu Jesus amado, Deus está muito chateado comigo. Amados, quando tudo depende do nosso esforço, nós vamos viver acusados. Mas não é assim que funciona. Eu quero que você entenda algo muito precioso nessa noite. Romanos no capítulo 5, no verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Fala sério, você não fica com raiva de Adão? Não dá um estresse com Eva? Se Deus não tivesse criado a Eva, não sei como é que se reproduziria, mas talvez a gente estivesse no jardim até hoje. Só Adão. Ou Deus criaria todo mundo, não sei. Amados, sabe, é difícil para nós compreendermos que Deus trabalha com um representante. Adão representa a raça humana. Adão pecou, todos pecaram. A criança já nasce com o pecado. A criança já nasce com a natureza pecaminosa. Quando você olha para uma criança, ela já é pecadora. E aí a gente fala, Deus é injusto. Deus é injusto. A criança não fez nada, como ela pode ser pecadora? Sabe, se você não entender essa parte, você não vai entender a graça de Deus. Quantos aqui conhecem manga? Pé de manga. Manga você conhece, pé de manga. Você saberia separar um pé de manga de um pé de feijão? Quando o pé de manga ele está nascendo e ele tem as folhinhas ali, eu olho e falo, isso é manga. Ele já deu manga? Não, mas ele é pé de manga. Ele apenas não gerou o fruto ainda. Uma criança é dessa forma. Ele é um pé de pecado. Ele só não gerou pecado ainda. Mas vai gerar. Amados, por quê? Porque Adão pecou e através de Adão todos nós pecamos. Só que no verso 19, você crê nisso? Você crê nessa parte do versículo que diz que todos pecaram? É importante crer. Sabe qual é o grande problema? É que os crentes só creem metade do versículo. Romanos 5,19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quantos foram obedientes a Deus? Só um. Quantos se tornaram justos porque ele foi justo? Muitos. Amados, é isso que nós precisamos entender. A nossa justiça é Cristo. Então, assim como eu me tornei pecador, porque Adão pecou lá, eu me torno justo, porque Cristo, a justiça de Cristo foi colocada em mim. É por isso que o diabo não pode condenar ninguém. Sabe, quando o diabo olha e ele te condena, na verdade ele que é condenado, não é você. Por quê? Porque você já é justo.
Segundo aos Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Quer dizer, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, o que Deus fez? Deus pegou o nosso pecado, colocou em Jesus. Jesus se tornou naquele momento, tomou o nosso pecado. É ruim falar que Jesus se tornou pecador, né? Mas o pecado dele foi punido ali. E nós nos tornamos justiça de Deus. Nós precisamos crer nas duas partes da história. É Jesus que tem que ser aceito diante de Deus, não eu. A gente fica pensando, puxa, Deus deve estar chateado comigo. Veja só, eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo. Mas você crê em Jesus? Você entregou a sua vida para Jesus? Então você está com o advogado certo. Deus usa a figura do representante na palavra toda. Há uma guerra e lá está o Golias e aqui está Davi. E então haveria uma grande batalha, haveria muito sangue naquele lugar. Mas então eles resolvem escolher o quê? O representante. Davi seria o representante de todo Israel. Golias seria o representante de todos os filisteus. Aquele que ganhasse, ganhou a guerra. E o que acontece naquela batalha? Davi ganha e Israel ganha. Amados, quando Jesus ganhou, nós ganhamos do diabo. E a gente precisa crer nisso. No Antigo Testamento é interessante. Quando você ia diante de um sacerdote, hoje você vai diante de Deus. Mas quando você ia diante do sacerdote, você chegava lá e o sacerdote olhava para você, ele não perguntava qual o seu pecado. Hoje a gente quer saber o tamanho do pecado do irmão. A gente diz, qual o tamanho do seu pecado? Sei não, hein? Estupro, acho que não tem perdão de Deus. Ih, rapaz, você fez isso? Isso aí é complicado. Mas é interessante que no Antigo Testamento não era assim. No Antigo Testamento a pessoa chegava diante do sacerdote. O sacerdote dizia assim, você trouxe a ovelha? Ele falava, eu trouxe, aqui está a ovelha. O sacerdote avaliava a ovelha. Se a ovelha fosse digna, se Deus aceitasse a ovelha, porque Deus não aceita porcaria. Se Deus aceitasse a ovelha, ela poderia morrer no seu lugar. E você estaria livre do seu pecado. Ô pastor, mas é injusto. Mas é Deus que decidiu, você vai discutir com ele. Então o que acontece, irmãos? Quando você chegar diante de Deus, lá no céu, Deus vai olhar e vai dizer o seguinte, e você? Você vai olhar e falar, nossa, estou lascado. Sabe, eu não conseguia orar o tanto que tinha. Eu não conseguia ler a Bíblia como deveria. Eu não conseguia fazer as coisas certas. E eu ainda tinha umas tentações lá, que eu não sei nem se era tentação, se era pecado. Era um problema aquele negócio. Deus vai dizer, eu não perguntei nada para você. Eu quero saber, você trouxe, qual é o teu sacrifício? Qual é o teu representante? Aí você vai dizer, não, eu criei em Jesus, eu aceitei Jesus. Deus vai dizer, eu não quero saber o que você fez. Jesus, ele é digno. É por isso que muitos religiosos não entrarão no reino de Deus, e a Bíblia diz, inclusive, alguns que curavam e expulsavam demônios. Porque eles vão chegar diante de Deus, e Deus vai dizer o seguinte, e você? Ele falava, eu era o cara lá. Minha igreja tinha fila para entrar lá. E eu colocava a mão e eles eram curados mesmo. Deus vai dizer, sim. Mas e sobre o teu pecado? Como é que nós vamos fazer? Não, veja só, Deus. Eu trabalhei para o Senhor. Deus vai dizer, mas você não é digno. Eu quero saber se você trouxe alguém digno. Você vai dizer, não, mas Deus, olha o tanto que eu fiz para o Senhor. Eu quero saber, você trouxe alguém digno ou não trouxe? Deus, Jesus eu deixei em segundo lugar, porque sabe como é que é, né? Jesus me atrapalhava lá, eu era tão bom. Se eu fosse fazer do jeito que Jesus queria, a igreja não crescia.
esse não entra no céu, irmãos. Você não é aceito porque merece, mas porque o Cordeiro é aceito. Diz que tinha 3 ministros falando sobre a oração e as posições apropriadas e efetivas para a oração. E um dos ministros então disse o seguinte, um dos pastores ali, ele disse o seguinte, e tinha um menino lá consertando o sistema elétrico da igreja. Aí um pastor disse o seguinte, olha, eu sinto que a chave da oração está na mão. Quando eu coloco as mãos assim, que eu levo para o céu, Deus ouve. O segundo disse o seguinte, a oração que Deus ouve é aquela que a gente faz de joelhos. A gente fica de joelho ali, olha. O terceiro disse o seguinte, olha, na verdade, a verdadeira posição da oração é prostrado com o rosto em terra. Então, se você fica prostrado com o rosto em terra ali, aí Deus aceita. E aquele menino lá disse, eu posso dar minha opinião? Eles falaram, sim, pode. Ele falou, a posição da oração mais poderosa que eu já fiz foi quando eu estava balançando de cabeça para baixo, pendurado pelo sapato de um poste de energia a 13 metros do chão. Aquela oração foi a mais poderosa. E Deus atendeu. Irmãos, nós tentamos mostrar que nós somos espirituais. Eu me estressei ontem num grupo de pastores. Estressei porque os irmãos estavam julgando, porque essas igrejas querem encher a igreja. Pastor só quer encher a igreja hoje. Aí não tem ninguém santo na igreja. Eu falei, meu Deus do céu, quanta lei. Aí eu comecei a escrever hoje cedo lá. Gente, deixa Jesus julgar. E cada um vai responder por si, diante de Deus. A herança, irmãos, é de Jesus, a herança não é nossa. Ele vai dividir com a gente, não pelo que fazemos, mas pelo que Ele fez. A Bíblia diz em João 1,12 que se nós cremos em Jesus, de fato, nós recebemos o poder de ser feito filho de Deus. É pela fé. Esse que é o grande problema do filho, da parábola do filho pródigo, que dizem, né? Chamam desse nome. Porque o filho mais velho era o cara correto. Ele estava na casa, ele estava assim, ele fica indignado, como é que o meu pai pode amar esse menino tão complicado? Como é que o meu pai pode... Às vezes a gente não fica meio indignado, fala assim, puxa, nós fazemos tudo certinho, como é que Deus vai abençoar esse pessoal tatuado aí com a orelha, né? Eles colocam as argolas na orelha, Deus está abençoando eles, mas por que Deus está abençoando, não está abençoando nós? Amados, Deus abençoa pessoas que entendem que é pela graça. Deus não abençoa gente que não precisa de Jesus. Nós temos acesso a essa graça. Sabe o que é graça? Graça é o favor ativo de Deus a seu favor. Nós somos abençoados por Deus o tempo todo. É o favor de Deus. Ele ama quem quer amar. Irmãos, até muito tempo atrás eu tinha uma dificuldade de entender porque que Deus amava José. Porque José era um menininho arrogante, eu falava, o menininho, ele se veste com aquela roupa, com aquela túnica, e ele chega lá, ele nem está trabalhando, abençoado, ele chega lá zoando dos irmãos. Fala, vem aqui ver se vocês estão trabalhando. Quer saber de uma coisa? Eu quase que dou razão para os irmãos de José. Mas Deus ama o José. E você sabia que José talvez seja o único personagem bíblico que Deus não cita nem o pecado dele? Não que ele não tivesse. José é o Jesus da gente, irmãos. Deus simplesmente ama quem Ele quer. Ele amou Jacó. Quem é o Jacó? O Jacó é o trapaceiro. O Jacó é o cara que antes de nascer já estava trapaceando.
Acho que Deus pesou a mão nele, fez ele trabalhar 14 anos para ter a menina que ele queria. Mas Deus amou Jacó. Deus amou o Abel. Por que Deus amou o Abel? Ele quis. Irmãos, Deus amou você. E você diz, não, pastor, o pastor não me conhece. Eu estou aqui hoje, eu caí de paraquedas aqui hoje. Eu nem queria vir. Estava lá assistindo o jogo do Flamengo e do Grêmio. Aí eu falei, eu vou na igreja hoje. Deus não me ama não. Ama. Ele decidiu te amar. Ele decidiu, não é você que decidiu ser amado por Deus ou não. O grande segredo, irmãos, não é quanto você ama Deus, mas quanto você entende que é amado por Deus. Outro benefício da justificação é que nós vivemos na esperança da glória de Deus. Não é a nossa glória que a gente quer, irmãos. É a glória de Deus. Sabe o que isso significa? Nós temos que ter o cuidado para não ter os pés colocados nesse mundo. Sabe? E o coração também. Você vai falar, pastor, mas então eu tenho que pagar o preço de viver para Deus. Amados, não é pagar o preço. É entender o benefício. É entender o benefício de viver com Deus. Alguém que realmente tem Cristo no coração não se contenta com um bom carro na garagem, com uma boa casa, com filhos bonitos. Nós queremos Deus. Eu gosto muito de ouvir um pregador. Ele é de Itajaí, inclusive aconteceu um incidente lá na igreja dele. Deus abençoou esse negócio de criança, irmãos. Muito cuidado com isso. Né? Nunca deixe o seu filho se deslocar nem dentro do pátio com um estranho. Mas aquele pastor, o que eu acho muito interessante, ele falou, eu já venci essa fase de querer igreja cheia, de querer isso, querer aquilo, né? Hoje eu quero é Deus. Eu quero ter relacionamento com Deus, quero usufruir de Deus, eu quero andar de mãos dadas com Deus. Eu quero estar apaixonado por Deus. Sabe, Romanos 3:23 fala que o pecado nos afastou dessa glória. Mas na verdade, depois no final de tudo, irmãos, é a glória que vai sobrar. É essa glória que nós queremos que aconteça no final de tudo. É por ela que nós queremos ir para o céu. Quando chegar lá no céu, irmãos, eu não creio de fato que Deus vai estar se importando tanto com a igreja que você frequentou, ou quantos cargos você teve na igreja. É bom isso, você vai chegar lá no céu, Deus vai falar, você foi um servo fiel, mas eu quero dizer que você foi um filho amado. Eu quero dizer que você foi um filho amado. A nossa missão, a nossa paixão precisa estar voltado para realizar os planos de Deus. Nós queremos ser filho amado, irmãos. Eu creio que todo filho, ele tem a vontade de fazer as coisas para o seu pai. Eu tenho uma mãe viva, o pai eu não tenho mais. Mas 4 irmãos. Se a minha mãe dizer assim, eu quero beber água lá do poço lá em São Paulo, eu vou buscar para ela essa água. Se a minha mãe disser assim, olha, eu quero um sapato vermelho, a gente compra o sapato vermelho para ela. O que a gente puder fazer pela nossa mãe, a gente faz. Da mesma forma, quando você entende o amor de Deus, amados, o amor de Deus nos constrange. Se Deus disser assim, vão lá em Nova Esperança, a gente vai. Se Deus disser assim, olha, faça isso, você faz. Por quê? Porque você quer realizar a vontade de Deus. Outro efeito da justificação é que a gente consegue se gloriar na própria tribulação. Nos gloriamos na própria tribulação, diz a palavra, Romanos 5, verso 3. Sabe, olhar o problema com outros olhos. Olhar o problema e dizer, eu estou fazendo isso, as coisas estão acontecendo. Sabe, você sabe por que a lei foi dada? A lei ela é dada para criminoso e para criança.
Eu não preciso de uma lei para dizer que eu não preciso matar. Eu não preciso de uma lei para me dizer que eu não preciso roubar. E quando eu tenho Deus no coração, eu não preciso nem de uma lei para dizer que eu não preciso furar um sinal de trânsito. Eu não preciso de mandamentos para essas coisas. Quando nós crescemos em Cristo, nós não necessitamos mais de lei. Irmão, lei é coisa de criança. Não toque no fogão, não pegue na faca, não mexa na água. Lei é coisa de criança e tem crente querendo viver pela lei. Não, porque precisa de uma lei dizendo para o jovem que não pode ter sexo fora do casamento. Precisa de uma lei dizendo que tem que honrar os votos matrimoniais. Precisa de uma lei dizendo como é que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É a graça que faz isso, irmãos. É a graça. Nós nos alegramos em Deus até no sofrimento, perseverando em fazer o bem, procurem a glória, honra, incorruptibilidade, Romanos 2:7. Paulo fala em Timóteo, 2 Timóteo 2:3, que participar dos sofrimentos faria dele um bom soldado de Cristo. Sabe, nós queremos ser um bom soldado de Cristo. O Espírito Santo derramou o amor de Deus no nosso coração de balde. Eu quero entrar numa parte muito importante, irmãos. Toda pessoa salva, justificada, ela se torna consciente do amor de Deus por elas. Ela se torna consciente, Deus me ama. É por isso que Jesus, ele é o remédio para toda e qualquer enfermidade na face da terra. Toda. Não importa se alguém diga isso, não importa se aconteça aquilo, não importa se bater o carro. Eu bati o carro no final do ano. Pastor, quando faz as coisas tem que fazer bem feito. Bati, deu perda total. Insisti, bati de novo, 40 dias depois. Aí não deu perda total. Sabe, eu olhei aquele negócio todo. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Aí teve um irmão que falou para mim, pastor, graças a Deus o pastor bateu o carro. Não aguentava mais ver aquele carro. Eu já acho que estava com aquele carro uns 15 anos. Não sei o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Eu sei que Deus nos ama, irmãos. Nós somos justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Os da fé são filhos de Abraão. Abraão viveu 400 anos antes da lei. Nós somos filhos de alguém que viveu muito antes da lei, irmãos. Abraão creu em Deus e a palavra diz que isso foi imputado por justiça. Os judeus, eles chegam para Jesus e eles dizem assim, nós também somos filhos de Abraão. Mas agora eu vou ter uma revelação bacana para nós. Você sabia que os muçulmanos também são filhos de Abraão? A questão não é se você... A questão não é seu pai, a questão é quem é sua mãe. Você não entendeu nada, vamos entender. A questão não é quem é o seu pai, se você é filho de Abraão ou não. Jesus falou até pedra que é filho de Abraão. A questão é quem é a sua mãe. Romanos no capítulo 4, verso 3-6 diz, pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. Presta atenção. Se você vive pela lei, você trabalha. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Amados, nós não somos
da lei. Nós somos da graça. Gálatas no capítulo 4, verso 21 a 30. Se você não tiver uma ótima percepção, você vai perder essa parte do sermão. Eu estou falando de Novo Testamento, eu estou falando do apóstolo Paulo. Sabe, quando Abraão tem uma outra mulher, o nome dessa outra mulher é um nome muito bonito, é o nome mais bonito de mulher que existe. É Agar. É mais bonito até do que o nome de Sara, né? Então Abraão tem outra mulher e ele tem um filho com essa mulher. E nós olhamos essa história e a gente acha que ficou naquilo lá. Mas na verdade não ficou. Gálatas no capítulo 4, verso 21 a 30, eu vou lendo aos poucos, diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Então o Ismael nasceu segundo a carne, mas o Isaque nasceu debaixo de uma promessa de Deus. E aí no verso 24 ele diz assim: estas coisas são alegóricas. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo que está dizendo. Porque estas mulheres são 2 alianças. Agar representa uma aliança. Sara representa outra aliança. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. O que é o Monte Sinai? É o lugar onde a lei dos 10 mandamentos foi estabelecida. Onde a antiga aliança, o Antigo Testamento foi estabelecido. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Quem vive sob... Você é filho de Abraão, você é filho de Agar, você é escravo. Quem vive pela lei continua na escravidão. Agar representa a lei, a antiga aliança, o Antigo Testamento. Verso 25 de Gálatas 4. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Os judeus, sim, são escravos do diabo hoje. Porque eles estão sob a lei. O problema é que tem crente que quer viver sob a lei. Quem vive pela lei, vive na escravidão, irmãos. Aí o verso 26 diz: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril. A Sara era estéril. Que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos filhos da abandonada do que os da que tem marido. Não fique tão preocupado se os muçulmanos crescerem. Não fique tão preocupado se o mundo crescer, as religiões. Agora o verso 28 diz: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, presta atenção, presta muita atenção nisso. O verso 29, como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. A igreja nunca será perseguidora, ela sempre será perseguida. Quem é que perseguia quem? O Ismael perseguiu Isaque ou vice-versa? Era o Ismael. A própria Sara ficou irritada, disse: esse menino fica zoando do Isaque. Dá um jeito, manda essa mulher embora. Contudo, como diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho. Presta atenção, irmãos. Presta muita atenção. Agar representa o quê? A escravidão, a lei.
Sara representa o quê? A graça, a nova aliança no sangue de Cristo. Agora presta atenção no verso 30, como diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeira com o filho da livre. Quem segue a lei nunca vai herdar o reino de Deus com os filhos da graça. De modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Sabe, essa palavra ela é muito confrontadora. Porque a nossa grande questão, e os irmãos têm grande dificuldade de entender isso. E por isso muitos crentes vivem condenados. Porque nós entendemos assim, eu não posso pregar a graça, porque se eu pregar a graça, o pessoal vai dizer assim, então eu posso pecar. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Por outro lado, os irmãos dizem assim, é melhor pregar a lei, pastor. Prega a lei. O povo gosta de lei. Tem que colocar o sinaleiro ali. Eu mesmo já vou requisitar um sinaleiro aqui na Marte. Eu só esqueço isso. Eu tenho que mandar um negócio lá, porque pelo amor de Deus, eu não aguento passar ali. No cruzamento da Marte com a... Onde tem a pizzaria Marte lá? Porque nós precisamos de lei. Amados, não basta ser filho de Abraão, tem que ser filho da mãe correta. Sabe um sinal de quem está na graça? Você quer saber um sinal de que você está na graça ou não? Quem está na graça não persegue ninguém. Quem está na graça não persegue ninguém, mas é perseguido. Sabe, se você vive perseguindo pastor na internet, perseguindo igreja, perseguindo isso, perseguindo aquilo, você não é filho de Sara, mas de Agar. Essa história de viver criticando igreja, criticando isso, criticando pastor, criticando aquele jovem lá não tem Jesus. O perseguidor é o da lei. O da graça nunca persegue. Você sabia disso? Então muito cuidado, quem vive perseguindo os outros acaba sendo evitado e acaba ficando sozinho. Pessoas que vivem pela lei do merecimento não podem ter herança, irmãos. Existe uma palavra em Êxodo 23, 25. Essa promessa, ela está na antiga aliança. E agora eu vou falar uma coisa bem legal para vocês. Toda promessa para Israel é para nós também. Toda promessa do Antigo Testamento é para nós também. Êxodo 23, só que para nós é ampliada essa promessa. Êxodo 23, verso 25 diz assim: servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele vos abençoará. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Então quem está dentro do Antigo Testamento, que serve a Deus, tem o que abençoado? O pão e a água. E tirará do vosso meio as enfermidades. Irmãos, imagina, se na antiga aliança já é prometido tirar as nossas enfermidades, imagina na nova. Na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Vai engravidar, vai levar a gravidez até o final, vai ganhar. Aliás, como está nascendo criança nessa igreja, né? Jesus, amado. Já estão requisitando uma sala maior. Completará o número dos teus dias. Nós temos um bom número de anciãos na nossa igreja. Significa o quê? Você vai viver todos os anos que Deus decretou para você. Não vai ter enfermidade que vai te levar antes, não. Isso está lá. Êxodo 23, verso 25 e 26. Veja, na velha aliança com Israel já tinha promessa de bênçãos. Agora você imagina na nova aliança. O verso 29 diz: não os lançarei de diante de ti num só ano. Presta atenção.
Tem crente que é muito afobado. Ele diz, não, porque na igreja tal foi lá e no dia curou. Essa não é a promessa da Bíblia. Não os lançarei diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo se multipliquem contra ti. Verso 30 de Êxodo 23. Pega para você esse texto. Pouco a pouco, repita, pouco a pouco. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que multipliques e possua a terra por herança. Irmãos, a nossa bênção chega pouco a pouco. Eu não fui curado ainda, mas pouco a pouco Deus vai te curando. Eu não recebi o suficiente ainda, mas vai receber pouco a pouco. Eu ainda não fui abençoado completamente, mas pouco a pouco. A cada dia você terá algo mais do Senhor. O que Israel receberia por herança, irmãos? O texto diz: você vai possuir a terra por herança. É a terra, irmãos. Essa promessa, ela cabe a nós. Nós vamos receber toda a terra. A terra pertence aos cristãos. Amados, nós precisamos invadir, avançar mais. Você diga, mas quando é que isso vai acontecer, pastor? O texto diz: pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques. Nós precisamos multiplicar a igreja do Senhor Jesus. E nós vamos ganhar Curitiba, nós vamos ganhar o Paraná, nós vamos ganhar o Brasil. É pela multiplicação. E nós vamos possuir a terra por herança. Pouco a pouco. Amados, nós precisamos entender nessa noite apenas algumas coisas. Primeiro, nós somos salvos pelo nosso representante. Nosso representante é Jesus Cristo. Então tudo que nós precisamos fazer para ser aceito por Deus é nós entregarmos a vida para Jesus. Não vai ser pelo tanto de fazer, ou pelo tanto de pensar, ou pelo tanto de maquinar, ou pelos planos, ou pelo lugar que a gente vai. Nós temos um presidente que foi batizado na Terra Santa. Não é você o lugar que você se batizou. É o quanto você tem de Jesus. Nós precisamos entender que nós temos uma herança. Mas essa herança, ela é dada aos filhos de Abraão com Sara. Essa herança é destinada à graça, irmãos. Presta atenção, Jesus disse muito claro: este é o sangue da nova aliança. A nossa aliança que nós temos é diretamente com Jesus. E você diz, pastor, então eu não preciso fazer nada. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa entregar a vida para Jesus. E o restante Jesus vai fazer. Você é filho. Você já é abençoado, você já é amado. Mas você precisa entregar a vida para Jesus. Vamos cantar de volta aquele cântico lá, bem jóia. Nós vamos cantar o mesmo cântico, irmãos, que nós cantamos o último aqui. Nós não somos mais escravos. Nós não vivemos mais com medo. Não é o quanto eu consigo fazer, mas o quanto Jesus fez, que nos dá segurança, que nos dá vida eterna. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou.
pode entregar agora. É momento de culto. Antes de eu nascer, escolhi meu rumo, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Sabe, nós vamos estar orando e nessa noite o Espírito assim me direcionou. Eu gostaria de orar pela vida de algumas pessoas. Talvez a sua vida, você ainda não faz parte da nova aliança. Você ainda não faz parte da aliança no sangue do Cordeiro. Não sente que faz parte dessa aliança. Não sente que foi perdoado pela cruz de Jesus. Mas pastor, eu não sou digno. Ninguém é digno. Quando chegar no céu, Jesus não vai perguntar o quanto você conseguiu fazer, o quanto você conseguiu vencer. Mas Jesus vai perguntar: você estava coberto com o sangue? O sacrifício de Jesus, você trouxe o Cordeiro? É isso que Deus vai querer saber. Então eu gostaria de saber se alguém precisa dessa oração nessa noite. Você nunca entregou a vida para Jesus. Você nunca fez parte dessa aliança. Você não entende que se morrer hoje irá para o céu. Mas você gostaria de ter essa certeza. Só levanta a sua mão. Tem alguém que precisa entregar a vida para Jesus? Eu sei que não é uma decisão fácil. Eu levei 5 anos para fazer isso. Mas você não precisa levar tanto tempo. Tem alguém que precisa entregar a vida para Jesus hoje? Eu não estou falando se você quer fazer parte da Igreja Batista, mas se você quer entregar a vida para Jesus. Você quer fazer parte dessa aliança, você não entende que faz parte ainda. Levanta a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Tem alguém? Graças a Deus pela sua vida. Tem mais alguém? Hoje é noite de salvação. Sabe, é Jesus quem quer te salvar. E é só Ele que pode nos salvar. Nesse momento, eu posso dizer claramente, sem medo de errar. Algumas pessoas talvez estejam pensando assim: até que eu gostaria, mas acho que vou deixar para um outro dia. Existe algo no nosso coração, e se você não estiver sentindo isso, não force para sentir. Mas algo dizendo assim: olha, você precisa tomar essa decisão. Se tem algo nesse sentido, é o Espírito Santo de Deus. O diabo nunca vai dizer para você tomar uma decisão ao lado de Jesus. E uma outra voz diz para você: não, eu não vou tomar essa decisão. E você pensa: isso é algo natural, é a minha mente que está dizendo que eu vou ter que dar informação no trabalho. Mas na verdade é uma luta espiritual. Não é só a voz do seu coração. O inimigo não quer que você tome essa decisão. Então, assim como Deus amou o mundo de tal maneira que mesmo quando éramos pecadores, Jesus morreu por nós. Em nome de Jesus, levante a sua mão. Nós não vamos prosseguir nisso, e a gente vai caminhar. Tem um menino muito corajoso, levantou a mão. Eu quero chamá-lo aqui à frente, e quero que os amigos dele venham junto. Pode vir aqui. Se você é corajoso, se não fosse corajoso eu não chamava. O céu é lugar de corajoso. Não é? Tem mais alguém? Vem aqui. Hoje eu não vou fazer um segundo apelo. Hoje é só os que querem entregar a vida para Cristo. Você quer entregar a vida para Jesus?
Eu lembro de uma vez, finalizando a minha parte aqui, eu lembro de uma vez que um amigo meu disse o seguinte: teve uma vez que eu insisti demais no apelo, e eu queria muito que alguém aceitasse a Jesus naquele dia, e eu passei do tempo, foi 3 pessoas, as 3 foi a que mais me deu trabalho na igreja, porque elas não aceitaram Jesus, elas aceitaram o meu apelo insistente. Não é para você aceitar o meu apelo, mas o apelo de Jesus. Estenda a sua mão para cá. Deus Santo, nós estamos na tua presença nesse momento. Eu sei que o José, ó Deus, está tomando uma decisão corajosa nessa noite. Ele está dizendo: sim, eu quero Jesus na minha vida, eu faço parte dessa nova aliança, aliança no sangue do Cordeiro. Pai Santo, não temos dúvida alguma, Deus, que quando chegar na eternidade, ó Deus, nós estaremos ceando junto, ó Deus, sentado lado a lado com José na eternidade. Mas, Pai Santo, eu quero dar uma palavra de bênção, ó Deus, àqueles que nessa noite entenderam a tua palavra, ó Deus, mas houve uma resistência. Que eles saiam daqui sabendo que são amados, ó Deus, e ainda nessa noite, ó Deus, lá dentro do seu quarto, eles poderão, ó Deus, estar com o Senhor e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida agora, e o Senhor vai recebê-los, ó Deus. Nós profetizamos isso, nós profetizamos bênçãos sobre o teu povo. Dá-nos uma semana na presença do Senhor, cura os enfermos do nosso meio, ó Deus Santo, pouco a pouco, ou de uma vez só, ó Deus Santo. Não haverá, ó Deus, enfermidade que não será vencida no nome de Jesus. Não haverá luta que não será vencida no nome de Jesus. Nós somos abençoados pela cruz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o seu povo aqui presente e com todo o seu povo na face da terra. Amém. Que Deus nos abençoe. Dê um abraço em quem está do seu lado. Abre uma aparelho.